Qual agora? Gravação iniciada. Bom, continuando aqui a parte da manhã da sessão do dia 1º de setembro, da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, dando prosseguimento, vamos iniciar com o item 3 na pauta, de relatoria do conselheiro Caio, a recorrente à Fazenda Nacional, interessado é Sebastião de Souza Rodrigues. Conselheiro, o senhor está com a palavra. Muito obrigado, presidente. O processo já está depositado. Aqui trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional contra o acórdão final 666, proferido pela 5ª Câmara do 1º Conselho de Contribuintes, em sessão de 13 de setembro de 2007, que deu provimento parcial ao voluntário do contribuinte para reconhecer a decadência do IRPJ, contribuição ao PIS, e das contribuições sociais CSLL, COFINS e o chamado INSS dentro do Simples. Com a data de corte desses tributos devidos entre janeiro e março de 1999. Colaciono aqui a ementa. Em resumo, a contenda tem como objeto exação de IRCS, contribuições mencionadas, apuradas na sistemática do Simples, no ano calendário de 99, lançados em face da contribuinte, em razão de apuração de omissão de receitas presumida no molde do artigo 42, referente a depósitos bancários de origem não comprovada. Desde já o registro que a celeuma que prevalece apenas em relação à decadência das contribuições sociais. A decadência do IRPJ, na minha leitura, naturalmente, ela já seria uma matéria fora de debate. A seguir, eu colaciono trechos do relatório empregado no acórdão recorrido. E, resumindo, temos que a DRJ negou provimento à impugnação do contribuinte, mantendo a exação fiscal na integralidade, inconformada a recorrente apela a este CARF, em suma, reiterando suas alegações, e, como já dito, foi parcialmente provida para aplicar o artigo 150, parágrafo 4º, no cômputo da caducidade dos tributos. Intimada a Procuradoria não apresentou embargos e interpôs imediatamente o recurso especial agora sobre análise, demonstrando, em primeiro lugar, ele traz uma reclamação de divergência em relação ao prazo decadencial do IRPJ, isso é bastante importante explicar. Então, a Procuradoria ela traz julgados supostamente paradigmas, tentando afastar a aplicação do 150 para o IRPJ. E numa segunda porção do apelo fazendário, ela aponta a contrariedade à lei, né, dentro do regimento interno que dava essa prerrogativa recursal à Fazenda, afirmando que o acórdão recorrido, quando reconheceu a decadência das contribuições previdenciárias pela aplicação do artigo 150, ela negou vigência, né, ela violou o artigo 45 e o artigo 46 da Lei 8212 de 91, que deveria ter sido observado no cômputo da caducidade das contribuições. Processado, o recurso especial foi parcialmente admitido pelo despacho de admissibilidade de folhas, entendendo por dar seguimento, abre aspas, apenas em relação à decadência das contribuições sociais, porque quanto a essa matéria estaria atendido. Então, ela entendeu que na porção referente ao recurso de divergência, a Fazenda não logrou êxito em demonstrar o dissídio. A contribuinte oferta suas contrarrazões, pugnando pela improcedência das razões recursais e manutenção do acórdão recorrido. Na mesma oportunidade, o contribuinte também interpõe recurso especial, questionando então o mérito da omissão de receitas, mas esse apelo teve seu segmento denegado por despacho de admissibilidade, também mantido por despacho de reexame. Em seguida, veio a sorteio, presidente. Pode ler o voto. Quanto à admissibilidade, inicialmente atesta-se a tempestividade do recurso, considerando a data da sua interposição e a parte que teve segmento admitido, seu conhecimento está sujeito à hipótese dos artigos 7 e 15 da Portaria 147 de 2007, sendo aqui uma reclamação fundada em contrariedade à lei. Conforme relatado, o contribuinte nada questiona em relação ao conhecimento, e considerando, então, o silêncio do contribuinte e a circunstância recursal, eu entendo por conhecer do apelo interposto, inclusive adotando complementarmente o despacho de admissibilidade.
Desculpa. Alguém com alguma ressalva no conhecimento? Podemos passar para o mérito? Então vamos para o mérito, conselheiro. Vamos em frente. Obrigado. Em relação ao conhecimento, uma vez conhecido o recurso especial oposto pela Procuradoria, passa-se a apreciar a singular matéria submetida a julgamento, qual seja a contrariedade do acórdão aos artigos 45 e 46 da Lei 8212. As arguições da Fazenda são claras e objetivas, concluindo ao final que o auto de infração foi lavrado em data anterior ao término do prazo de 10 anos de decadência, supostamente previsto lá no artigo 45 da 8212, devendo, portanto, ser reformado. Pois bem, o tema não exige e nem merece maiores elucubrações ou aprofundamento, vez que esta precisa matéria foi tratada e definitivamente resolvida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, estampando o enunciado da súmula vinculante número 8, que eu trago aqui no voto, que declarou reconhecer a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, que, dentro da arguição fazendária, teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido. Desse modo, o fundamento recursal da Fazenda Nacional, nesta demanda, restam fulminados por tal prescrição da Egrégia Corte Suprema Brasileira. E observando o entendimento da COLEM da Câmara CO, temos que for aplicado o artigo 150, parágrafo 4º, no cômputo, então, da caducidade dos tributos. Então, só explicando, não se pode dar provimento ao pleito específico, né, da Fazenda Nacional, ao fundamento dela, que já foi afastado por súmula vinculante, mas existe o pedido dela de reforma. Então, agora eu passo a observar como se deu a aplicação do parágrafo 150, parágrafo 4º, pela turma CO. Nessa esteira, é certo que admitido o apelo fazendário e prevalecendo o pedido objetivo de reforma do acórdão final 666, e observando a isonomia e a efetividade jurisdicional administrativa, bem como a busca pela pacificação da jurisprudência, que é a razão institucional dessa Câmara Superior de Recursos Fiscais, o entendimento deste egrégio Conselho Administrativo, alinhado e submetido regimentalmente ao efetivo teor da decisão alcançada pelos excelentíssimos ministros do STJ, no RESP 973-733, é de que, para a devida atração da regra decadencial do artigo 150, parágrafo 4º, seria necessário existir recolhimentos ou constituição definitiva por instrumento legal hábil do mesmo tributo objeto do crédito exigido no mesmo período abrangido no lançamento de ofício, bastando isso para configurar o recolhimento homologado. Caso contrário, não havendo recolhimentos prévios ou constituição de débitos no mesmo período, a regra de caducidade acaba sendo regida pelo artigo 173, inciso 1º. Então, ilustrando essa posição, eu trago um acórdão da doutora Viviane, proferido recentemente em fevereiro de 2020, e analisando os autos, temos que tal fato foi apurado nessa demanda já, a DRJ-CO, quando primeiro já havia adotado a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º para o IRPJ, lembrando que o contribuinte era optante do Simples, então o seu recolhimento era naquela sistemática simplificada e conjugado, né, de pagamento único. A própria DRJ, ela buscou fazer essa investigação, e ela mesmo registra que, abre aspas, no presente caso, mostra a cópia do extrato sinal, parênteses, consulta de pagamento, que não houve pagamento algum pela autuada no ano calendário de 1999, e, portanto, não haveria fato passível de ser homologado por falta de um pressuposto essencial. Voltando ao voto, frise-se que no recurso voluntário e nas contrarrazões ao especial, o contribuinte não questiona ou combate tal constatação feita desde então pela DRJ de que não houve pagamento algum pela autuada no ano calendário de 2009. Eu trago aqui a colação no voto, exatamente esse extrato sinal, né, essa consulta de pagamento que foi procedida e acostada aos autos pelos nobres julgadores da DRJ. Necessário registrar que, em termos de declaração, o contribuinte ele apresentou a DAS dela, a Declaração Anual Simplificada do exercício 2000, ano calendário 99, informando valor de simples, né, apurado todos os meses. Eu trago também a colação. Porém, como já manifestado anteriormente, no entender desse conselheiro, a entrega da DAS
que substitui, naquela época, a DIPJ para os contribuintes optantes do Simples, não representa instrumento hábil para a constituição dos débitos informados, diferentemente de uma DCTF, por exemplo. Posto que o fato da ausência de quaisquer pagamentos do Simples no ano calendário de 99 foi um fato constatado já muito nos autos, por meio de documento extraído do sistema da Receita Federal, e tendo depois disso o contribuinte diversas oportunidades de fazer prova contrária de tal averiguação, não se poderia agora presumir como falsa a informação e o documento obtido pelas autoridades fiscais, utilizados então como arrimo material para a decisão de primeira instância administrativa. Não obstante, pelo mesmo motivo, também não se mostra processualmente lógico ou razoável a realização de uma diligência a ser espontaneamente determinada por essa colenda instância especial de jurisdição administrativa para buscar elementos que refutem, então, a informação e um fato já trazido numa prova não questionada dos autos. Dessa forma, não pode prevalecer a adoção do artigo 150, parágrafo 4º, no cômputo da decadência, sendo, em razão das provas presentes neste feito, manifesto o caso da incidência da regra geral do artigo 1731. Tendo a ciência do lançamento ocorrido em 8/4 de 2004, não se vislumbra a decadência das contribuições sociais. Lembre-se mais uma vez que o reconhecimento da decadência da RPJ é definitiva, sendo matéria que não teve seguimento dado pelo despacho de admissibilidade do apelo fazendário. E assim, por se tratar tema submetido ao artigo 62, parágrafo 2º do RICARF, eu entendo que seja reconhecida a procedência do pleito do recurso especial fazendário referente a essa parte admitida. Então, diante do exposto, eu voto por conhecer o recurso da Fazenda Nacional para, no mérito, dar-lhe provimento, restabelecendo o crédito tributário cancelado pela decadência, tendo em vista que eu entendi como correta a aplicação do 731. Perfeito. Conselheira Edeli, já está preparado para votar? Só um minutinho, por favor. Ok. Antes dele votar, fazer só um questionamento, talvez. Ok. No Simples Nacional, o contribuinte não precisa entregar a DCTF, né? No Simples Federal, ele era obrigado a entregar a DCTF. Doutor Fernando, eu cheguei a pesquisar isso, isso foi a obrigação simultaneamente chegou a existir durante um determinado período, mas o grande fato aqui é que, eu posso estar equivocado, dentro da pesquisa que eu fiz, a DAS ela não presta para a administração pública, ela não faz às vezes de confissão. Isso, dentro de tudo aquilo que eu fui buscar, e não só nesse voto, na verdade isso foi anteriormente, acho que já há uns 2 meses, foi a primeira vez que eu me defrontei com isso, eu confesso que eu fui atrás, cheguei a encontrar intervalos e menção em normativos bastante antigos de obrigação de DCTF a optantes pelo Simples, mas a regra geral realmente é só essa DAS, mas a grande questão é que, até por uma questão jurisprudencial que a gente encontra, é que ainda que o contribuinte informe débitos em DAS, é necessária a lavratura da auto de infração. Então ele não tem essa característica de constituição definitiva, motivo pelo qual eu trato como se fosse uma DIPJ, para fins de decadência. Obrigado, Caio. Imagina. Ok, Deli? Sim. Ok, vamos lá. Em primeiro lugar, só para não esquecer, queria sugerir ao Caio que incluísse no relatório, no final do despacho de admissibilidade, tem uma anotação manuscrita lá da Procuradoria ciente sem recurso, tá? Porque ela poderia apresentar, se eu não me engano, agravo naquela época. Então, eu acho que para não ter dúvida quanto à regularidade processual, seria bom fazer esse registro. Ela foi cientificada a admissibilidade parcial e não recorreu. Em relação ao mérito, né, vou divergir. A contribuinte apresentou a declaração do Simples, a autuação foi feita na sistemática do Simples e a fiscalização não fez a exigência em relação à receita declarada. Ao contrário, ela considerou a receita declarada como origem para os depósitos bancários
e autuou só a diferença dos depósitos bancários. Então, a apuração oferecida ao fisco e não desconstituída, na minha opinião, é conduta que atrai a aplicação do 150. Só não fechei. O que significa isso? Significa que, da mesma forma que o IRPJ, estão decaídas as contribuições. Né? O IRPJ também foi lançamento na sistemática do Simples, né? Mensal, estou com ele aqui. Não preciso nem perguntar, está aqui na mão para abrir. Então, tem exigência desde janeiro de todas as contribuições, então vou divergir e reconhecer a decadência também das contribuições, manter o acórdão recorrido e negar provimento a recurso da Procuradoria. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Acompanho a divergência da doutora Edeli, posição conhecida, a gente tem aceitado a declaração tida como válida pela fiscalização, mesmo sem efeito de confissão de dívida, né? Queria registrar o agradecimento ao relator pelo cuidado de, não obstante não ser a posição dele, ele trazer fatos que ele sabe que são relevantes para a turma, para a decisão, e facilita sobremaneira o nosso trabalho de ter que ficar olhando os autos ali, volume, enfim. Muito obrigada, Caio, pelo cuidado com o voto. Ok. Conselheira Viviane, como vota? Eu acompanho o relator, a posição conhecida, considero que não está caracterizada aí por essa declaração, né? Muito bem colocou o relator, então acompanho, vai dar provimento. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Eu acompanho a divergência. Perfeito. Conselheiro Fernando, como vota? Também com a devida vênia ao excelente voto do conselheiro Caio, eu também vou divergir. Eu tenho uma certa dúvida, até que até olhando o ano calendário 99, eu tenho a nítida impressão que era confissão de dívida, tá? Eu acho que vale mais, acho que até em razão do teu entendimento do que do meu, já que eu estou acompanhando ali o entendimento da Edeli. Mas até porque nesse ano era quando tinha sido recém-instituída a DIPJ só com caráter informativo, né? Como a DAS já existia antes disso, é bem possível que ela tenha permanecido com o seu caráter de confissão de dívida. Mas para mim vai ser indiferente disso, porque estava declarado ainda que não fosse confissão de dívida, mas eu só faço essa ressalva para o conselheiro Caio, tá? Mas períodos posteriores eu tenho certeza, identifiquei aqui algumas instruções normativas que o Simples não estava obrigado à entrega, antes do Simples Nacional, tá, da 9317. Mas não tenho como te dizer aqui qual é o ato, até não vou perder esse tempo, né, nesse momento aqui, mas talvez seja interessante observar isso. Então eu voto com a divergência também. Ok. Doutor Toselli, como vota? Presidente, a minha interpretação do repetitivo é que tem que haver antecipação do pagamento, como não houve, eu acompanho o relator. Bom, eu também coleciono, né, doutor Caio, é o relator. Então, eu acompanho o relator também. Acho que a gente está sedimentando essa questão. É empate, né? E vai pelo 19E. Em função de ser um auto de infração, é a mesma situação do outro, por determinação legal, por força do 19E da Lei 13.988, foi negado provimento ao recurso, conhecido por unanimidade, negado provimento ao recurso por força da determinação legal do 19E da 13.988. Vencido o relator, o conselheiro Toselli, a conselheira Viviane e eu. O voto vencedor, doutora Edeli, então vou deixar com a senhora de novo, tá? Porque já está na mesma linha do que a gente já julgou, tá? É isso aí, então passamos agora para o número 6 da pauta de relatoria da conselheira Edeli, a recorrente à Fazenda Nacional e o interessado é Delta de Participações em Desenvolvimento. Então a senhora está com a palavra, conselheira. Estão na pasta. Vamos lá.
Recurso especial da Procuradoria contra o acórdão 1802000756, que é a segunda turma especial, deu parcial provimento ao recurso da contribuinte para declarar a decadência de RPJ e CSL em relação aos salteadores ocorridos nos 3 primeiros trimestres de 2000 e de PIS em relação aos salteadores ocorridos até novembro do mesmo ano. São lançamentos de RPJ, CSL e contribuições por omissão de receita e depósito bancário, acompanhada de multa agravada. A autoridade julgadora não conheceu da impugnação em relação a COFINS. O colegiado afirmando aplicar o artigo 150, declarou decaídas exigências de RPJ e CSL até o terceiro trimestre, fiz até novembro, e faz a lavratura em 9 de dezembro de 2005. A Procuradoria apontou divergência em relação ao acórdão 9101000460, que é o principal paradigma para esses casos, dizendo que se não houve pagamento seria a regra do 150, a discussão de praxe, transcrevo a admissibilidade, discussão da Procuradoria, sempre em termos semelhantes aí quanto à necessidade de pagamento. Ela pede que seja afastada a decadência, a contribuinte foi cientificada, mas não apresentou contra-razões. Passando ao voto, conheço com fundamento nas razões presentes de Câmara, como eu mencionei, aquele paradigma 460 é o paradigma padrão da Procuradoria para esses casos. A PGFN pretende a aplicação da regra do 173 frente ao lançamento de ofício, porque é lançamento de ofício, porque é ausente de pagamento antecipado a autorizar a aplicação de 150. E aí, meu voto padrão, em que eu transcrevo o repetitivo e o meu entendimento de que eu posso procurar outras condutas para além daquelas que estão expressas ali, pagamento e confissão de dívida, e passo ao caso aqui à frente, já na página 6. No presente caso, de fato, não há prova de pagamento antecipado relativamente aos tributos alcançados pela decadência declarada no acórdão recorrido. A autoridade fiscal não investigou tais ocorrências, limitando-se a determinar os valores devidos em razão das receitas não declaradas, bem como não verificou se os débitos informados em DIPJ foram informados em DCTF. Contudo, a contribuinte apresentou a DIPJ para o ano calendário 2000, informando ter apurado lucro real e RPJ e CSL a pagar nos 4 trimestres e PIS em todos os meses do período. E aí, minha argumentação padrão, a contribuinte fez tudo o que lhe incumbia, viabilizou a revisão interna da sua apuração, a fiscalização nada apontou acerca da inexistência desses recolhimentos, ao contrário, a autoridade lançadora admitiu a receita declarada como origem dos valores depositados nas contas bancárias auditadas, providência esperada, se constatado que aqueles montantes foram submetidos à regular tributação. É praticamente a mesma situação fática do caso precedente, né? A informação de débitos nem declaração. Aqui, no caso, sem dúvida, não é declaração com caráter de confissão de dívida, mas a fiscalização se defronta com a apuração de valores devidos, não os exige e considera a receita declarada como origem dos depósitos bancários. Então, no meu entender, isso é conduta suficiente para a aplicação de 150. O fisco dispõe de 5 anos a contar de cada um dos fatos geradores, trimestrais de 2000 e mensais de PIS e COFINS para a Constituição, como o lançamento foi formalizado em 9 de 12 de 2005, deve ser confirmada a decadência das exigências de RPJ e CSL e de PIS de janeiro e RPJ e CSL até o terceiro trimestre e PIS de janeiro a novembro de 2001. Então, é o mesmo racional da decisão precedente. A diferença é de que aqui é lucro real trimestral, e o lucro presumido, não sei, mas a apuração trimestral, e lá era simples. É como voto. Ok. Ok. Conselheira Lívia, como voto? Acompanho a relatora. Conselheira Viviane, como voto? A posição é conhecida, presidente, eu divirjo desse entendimento, né? Considero que aqui a contagem é pelo 1731, e aí, nesse sentido, dou provimento ao recurso. Fazendo. Ok. Doutora Amélia, como voto? Com a relatora. Doutor Fernando, como voto? Com a relatora. Doutor Tozelli, como voto? Com a divergência. Doutor Caio, como voto? A divergência, presidente.
Eu também voto com a divergência, então vamos de novo. Mas aqui a tese é vencedora da doutora Edeli, então aqui não preciso, por força de determinação legal também, 19 da 13988, foi conhecido por unanimidade, negado provimento, na verdade houve empate, e aí por força de determinação legal do 19 foi negado provimento ao recurso da Fazenda. A tese vencedora é da doutora Edeli, então tá ok, né? A favor do contribuinte. Perfeito. Então, podemos passar para o item O item 7 e o item 8 foram retirados de pauta, então vamos para o item 9. Edeli, então, continuamos com o doutor Edeli. Refimosal, refinação, item 9, interessado Fazenda Nacional. Presidente, só uma do item 4, os itens 4 e o 5 também foram retirados? Foram, por solicitação do conselheiro. Eu e Viviane. Eu não 5 também. 4 e 5, 4 e 5. Por isso que eu fui direto para o 6. Está no sítio do CARF já. Então, vamos para o 9. Nesse caso é bem diferente. Só deixar com a palavra, conselheiro, pode iniciar. Recurso especial da contribuinte em face de decisão no acórdão 18032310, no qual foi negado o provimento ao recurso voluntário. Transcrevo a emenda. O litígio decorreu do lançamento de RPJ apurado nos anos calendários 2003, 2005 e 2006, a partir da constatação de excesso de redução na alíquota aplicável. A autoridade julgadora declarou improcedente de impugnação, o colegiado da qual negou o provimento ao recurso. Cientificado a contribuinte interpôs recurso especial, no qual arguiu divergências parcialmente admitidas, basicamente a questão da concessão do benefício fiscal por parte do órgão responsável SUDENE não pode ser desconsiderada pelo fisco enquanto não sobrevier pronunciamento sobre sua nulidade. Aí estão os paradigmas. Aduz a contribuinte na parte admitida que está amparada pelo incentivo de isenção total do IRPJ nos anos calendários 97 a 2006, conforme ato declaratório da SUDENE e de sua modernização anterior à Lei 9532, que, por ter sido expedido em 2000, retroagiu a 97, sendo-lhe inaplicável a substituição pelo benefício de redução concedido aos empreendimentos que se instalassem, ampliassem ou diversificassem a partir de 1998. Então, a contribuinte entende que a fiscalização entende que ela está sujeita a essa redução e a contribuinte defende que como o ato, embora expedido em 2000, ele retroagiu seus efeitos a 1997, que ela teria direito à isenção total do imposto de renda. Eu não vou ler aqui as outras argumentações, porque o voto está bem detalhado quanto a essa argumentação. Tá? Então, se me permitem, eu vou direto para o voto. A Procuradoria apresentou contra-razões. Então, eu fiz ponderações aqui quanto à admissibilidade. O ponto central da questão submetida a esse colegiado pode ser traduzido nos termos da defesa apresentada pela contribuinte desde sua impugnação. No dia 29 de 4 de 94, foi editada a Lei 8874, prorrogando os incentivos para as empresas que se modernizassem totalmente na região da SUDENE até o ano de 2000. Isso quer dizer que a citada lei concedeu isenção total, se a modernização ocorresse até 31 de 12 de 2000. Uma isenção concedida por prazo certo e a título oneroso, com arrimo no artigo 1º da 8874, não poderia ser revogada pela Lei 9532, posto que tal lei só é aplicável aos empreendimentos posteriores à sua edição, o que não é o caso da impugnante, posto que já tinha sofrido a modernização total antes da sua edição, conforme portaria de 2000, que assume feição do ato administrativo. Repita-se, apesar da portaria ter sido emitida em 2000, seus efeitos retroagiram a 97, haja visto seu nítido caráter declaratório das portarias SUDENE. Então, é precisamente esse o litígio. A portaria vem em 2000, depois da Lei 9532, a pergunta é se ela pode reconhecer isenção total ao contribuinte em relação a uma situação ocorrida em 97 e que afeta
e que aí essa isenção seria por 10 anos e afetaria o ano calendário aqui autuado, que é posterior a 97. O acórdão recorrido manteve o entendimento assim expresso pela autoridade julgadora de primeira instância. O ofício SUDENE de 2009, que é o que comunica que foi editada a portaria de 2000, informa ainda que o reconhecimento da isenção baseou-se na comprovação apresentada pela empresa de que o respectivo empreendimento fora modernizado anteriormente a 97, na vigência da 9532, antes da 9532. Todavia, o artigo 3º determinou que os benefícios de isenção para esses projetos, a partir de 1º de janeiro de 98, passaram a ser de redução do imposto de renda adicionais não restituíveis. Transcreve-se o disposto. Merece destaque o parágrafo 1º, o disposto no capítulo não se aplica a processos aprovados e protocolizados até 14/11/97 no órgão competente para os quais prevalece o benefício de isenção até o término do prazo. A impugnante protocolou sua solicitação na SUDENE em 2000, data bem posterior a 14/11/97. Então, esse é o ponto que vai incomodar a autoridade julgadora de primeira instância, confirmando o que já tinha dito a autoridade fiscal. Então, é esse o ponto. Aí vai ter também uma outra assertiva aqui, em razão da alteração feita pela medida provisória 2199, que a contribuinte também não teria direito a esse benefício, porque ela protocolou antes de 24/8/2000, que seria a data marco da MP 2199. Então, ela teria entrado justamente quando não dava nada para ela, nem antes, nem depois. Prevaleceu o entendimento de que a contribuinte não teria direito ao benefício pretendido, porque apresentou sua solicitação ao SUDENE já extinta, depois do prazo previsto no 9532, e antes do marco previsto na MP 2199. Releva notar nesse contexto que o paradigma 101.96.664 tratou apenas da primeira tese defendida pela contribuinte calcada em seu direito ao benefício de isenção e consequente inaplicabilidade do artigo 3º da 9532. Nada constou ali acerca dos demais atos legais invocados, maiormente porque a primeira Câmara do primeiro Conselho reconheceu ao sujeito passivo o direito pleiteado apesar dos atos editados pela SUDENE em face de requerimentos protocolizados depois de 14/11. Aqui o voto se não me engano, da conselheira Sandra Faroni, em que ela vai, acho que mais à frente, tem uma discussão sobre se a SUDENE era competente para ainda reconhecer, porque a SUDENE já havia sido extinta. A contribuinte solicitou o reconhecimento do benefício a quem tinha competência para examiná-lo, entendimento de que a SUDENE é quem deveria fazê-lo. Aí tem uma discussão quanto ao ato vinculado, ato administrativo vinculado. A Receita pode desconsiderar o reconhecimento levado a efeito pela SUDENE, é preciso definir isso, e ela vai concluir que, como esse ato não é inválido ou ilegal, que deve ser respeitado pela administração fazendária. Sob essa lógica, a contribuinte teria direito à isenção total, porque a SUDENE essa contribuinte aqui, sob a ótica do paradigma, a contribuinte teria isenção total, porque a SUDENE assim reconheceu nos termos do ofício 844/2009, que reporta a portaria de 2000 e o cumprimento das condições necessárias para o gozo da isenção de imposto de renda previsto no artigo 13 da 4239 e as modificações do artigo 3º da 9532 pelo prazo de 10 anos, referente à atividade de beneficiamento de sal, 190 mil toneladas anos, e cujo prazo de fruição desse incentivo expirou no ano calendário 2006. Então, entendo que está demonstrado o dissídio jurisprudencial em face desse paradigma e fez essa ponderação para dizer que é apenas em relação à primeira tese arguída. A segunda tese, deixa eu ver se o segundo paradigma alcança. O 108.07.399 não houve qualquer discussão acerca da tardia solicitação à SUDENE. Vou transcrevê-lo. A discussão acerca da competência da SUDENE se dá sem qualquer referência temporal, inviabilizando inferências acerca do posicionamento desse colegiado frente aos marcos da legislação em debate nestes autos. Referido paradigma, portanto, não se presta a caracterizar o dissídio. Então, fiz essas ponderações para admitir, para conhecer o recurso especial da contribuinte apenas com base no paradigma 101.96.664. Essa circunstância específica das datas é determinante para a decisão e ela não está presente no segundo paradigma. Então, vou para o mérito, tá?
Ok. O dissídio jurisprudencial, como demonstrado no exame de conhecimento, prende-se a definir se o sujeito passivo faz jus à isenção na forma reconhecida pela SUDENE ou se deve submeter-se aos limites fixados no 9532, porque o requerimento dirigido à SUDENE foi apresentado depois de 14 de 11 de 97. Então, eu transcrevo o inteiro teor do ofício. Cumprimento, Vossa Senhoria, temos a emprestar. De acordo com a portaria de 2000, a extinta SUDENE reconheceu que a Refimosal, conforme solicitação protocolada em 2000, satisfez à época as condições necessárias para o gozo da isenção do imposto de renda previsto no 13 da 4239, com modificações da artigo 3º do 9532. Informamos que ainda o reconhecimento da isenção concedida pela portaria acima citada baseou-se na comprovação apresentada por essa empresa de que o respectivo empreendimento fora modernizado anteriormente a 31 de dezembro de 97, na vigência, portanto, da legislação anterior à Lei 9532. Essa decisão se baseou na MP 1614/97, com a correção de 31 de 12, que prorrogou até 31 de dezembro de 97 o prazo fixado para a implantação e modernização dos empreendimentos. Vale lembrar que o texto do dispositivo acima foi repetido literalmente quando das reedições seguintes das referidas MPs, tendo sido acrescido um parágrafo único na reedição 14, que se reporta ao artigo 2º da 4 da 9532, a serem observados a partir de 1º de janeiro de 98. Assim, poderão fazer jus à isenção, na forma prevista pela legislação anterior a 9532, empreendimentos que tenham sido efetivamente implantados ou instalados em teatros modernizados até 31 de 12, independente da data de apresentação do pleito ou de sua aprovação pela SUDENE, tenham tido seus respectivos projetos aprovados até 14 de 12 de 97, tenham tido seus respectivos projetos protocolizados na SUDENE até 14 de 11 de 97. Por sua vez, os empreendimentos que vieram a ser implantados a partir do 1 de 98, salvo os que tiverem seus respectivos projetos aprovados ou protocolizados até 14 de 11 de 97, farão jus à redução, sendo que o direito à redução será reconhecido pela SUDENE por prazo certo em função do atendimento do total. Informamos ainda que esse incentivo sofreu nova transformação com a MP 2058, alterando esses incentivos da seguinte forma: aqui redução de 75% nessas condições. Informamos ainda que a empresa em questão apresentou durante o período de vigência desse incentivo a documentação referente ao cumprimento das disposições constantes do artigo 9º do decreto 6214. Transcrevi esse ofício porque ele traz a interpretação que a SUDENE faz dos dispositivos legais, né? Quer dizer, nós não temos um ato desprovido de qualquer motivação. E a fiscalização, quando ela questiona, ela não questiona a validade do ato, ela questiona o mérito do ato da SUDENE. Né? Ela discorda da interpretação que a SUDENE faz a respeito da aplicação desse incentivo. A mencionada portaria está juntada às folhas 30 e 31, entre outros atos editados com finalidades semelhantes, anteriores e posteriores. Transcreva a portaria de 2000, que reconhece, está aí, início do prazo 97, término do prazo 2006, benefício de isenção ao beneficiamento mensal. Recentemente, o Acórdão 4387, esse colegiado se manifestou acerca da eficácia de laudos constitutivos que se prestaram a subsidiar o reconhecimento do direito pela Receita Federal na forma do artigo 13 da 4213, mas foram posteriormente cancelados pelo Ministério da Integração Social por falta de amparo legal e suscitaram discussão decidida mais à frente de forma irrecorrível pela DRJ. Naquela ocasião, porém, nada foi discutido acerca dos efeitos de ato editado pela SUDENE depois de sua extinção, mas apenas interpretando a extensão do direito antes conferido ao sujeito passivo em razão de disposições específicas. Então, eu estou recordando daquele caso que analisa os benefícios do Espírito Santo e que estende esse benefício para municípios que estavam fora da região. Então, nós analisamos esses atos foram anulados e nós discutimos a eficácia. Então, estou colocando isso para distinguir. O que estamos aqui analisando é a eficácia de ato editado pela extinta SUDENE em 2000, a partir de requerimento que lhe foi dirigido também em 2000 e que reconheceu ao contribuinte o direito à isenção de 97, entre 97 e 2006, dada a entrada em operação em 97 de empreendimento com a natureza prevista aí no decreto 64214. Aí transcreva a 4239, a 9532, fruto da NP 1602, alterou os benefícios aplicáveis a projetos aprovados a partir do 1 de 1 de 98. Nos temos para primeiro os projetos aprovados
ou protocolizados até 14/12/97 no órgão competente, permaneceriam favorecidos com benefício de isenção até o término do prazo da concessão do benefício. O ato concessório em debate, editado em 3/10/2000, esse que está aqui nesse processo, reconheceu o benefício de isenção ao empreendimento que entrou em operação em 97. Na medida em que a aprovação se deu depois de 14/11/97, a autoridade fiscal entende que o projeto em questão deveria ter sido protocolizado até 14/11/97. Ao passo que o ofício Sudene indica que o reconhecimento se deu conforme solicitação protocolada em 2000. Para assim proceder, o ofício em questão justifica o reconhecimento da isenção em face da comprovação apresentada por essa empresa de que o respectivo empreendimento fora modernizado antes de 31/12/97. E aí traz a medida provisória 1614, com essa prorrogação de prazo, invoca sua redação na reedição número 14, nos termos que estão aí transcritos. Esse texto legal integrou as reedições da MP 16141740, mas não constou do texto final da conversão da Lei 9.808. De toda sorte, a partir da redação indicada naqueles termos, a seguinte conclusão é exposta no ofício Sudene. Ela entende, com base nessas alterações da MP, que ele podia ter o benefício se modernizou até 31/12, independentemente da data de apresentação do pleito. Em suma, interpretando o regramento legal sobre referenciais distintos daqueles adotados pela Receita Federal, dentre os quais não consta qualquer referência à MP 1614, a Sudene entendeu possível reconhecer a isenção total em favor do titular do empreendimento. Nesse cenário, deve ser aplicado o racional do paradigma 101.96/64, pautado na doutrina de Heródoto Meireles, contrário à desconsideração do reconhecimento levado a efeito pelo Sudene, respeitando a presunção de legitimidade do ato administrativo enquanto não sobrevier a nulidade. Não há razão para negar efeitos atos administrativos tidos por válidos e operantes, quer para a administração, quer para os particulares, normalmente se essa negativa de efeitos se pauta em uma interpretação distinta do regramento legal de registro da matéria. Veja-se que a disciplina atual, estabelecida pelo Decreto 4213, de 2002, prevê o reconhecimento do benefício fiscal pela Receita a partir de laudo expedido pelo Ministério da Integração Social, mas confere o gozo do benefício se a Receita não se manifestar sobre o pedido no prazo fixado, bem como veda a cobrança das parcelas correspondentes às reduções feitas durante o período em que a pessoa jurídica esteja no gozo do plano da isenção, caso não prevaleça a decisão administrativa que venha negar esse direito. Na medida em que a exigência em debate se pauta na conclusão de que o benefício fiscal concedido ao contribuinte deveria ficar restrito à redução de 75% até 2013 e de 50% até 2006, deve prevalecer o ato concessório da Sudene, não invalidado, que lhe reconheceu isenção total nestes períodos. Então, entendo que a fiscalização não pode questionar os fundamentos legais, né, nos quais se pauta a Sudene para reconhecer, não pode ir adentrar ao mérito, poderia questionar a validade do ato, não fez isso, e, nesse sentido, deve respeitar o ato concessório e, por isso, dou provimento ao recurso especial da contribuinte. Ok. Conselheira Lívia, a senhora já está pronta para votar? Sim. Ok, pode falar. Acompanho a relatora integralmente. Ok. Conselheira Viviane? Acompanho a relatora. Conselheira Amélia? Eu também acompanho a relatora. Conselheiro Fernando? Acompanho a relatora. Conselheiro Toselli? Doutora Edeli, sempre minuciosa, acompanha a relatora. Conselheiro Caio? Com a relatora. Bom, eu vou ter que pedir uma vista de mesa, tá? Porque, para eu confirmar, porque como eu fiz muitos casos de PERC numa pauta temática, eu vou só conferir para ver se realmente essa situação, acho que eu ainda não peguei, mas só quero confirmar. Tá? Então, depois a gente volta a esse assunto. Eu acho que o mais próximo que a gente chegou foi naquele 4487 que eu citei. Vou só confirmar, porque como foram tantos, eu vou só confirmar, porque eu acho que para mim essa tese é nova. Ok? Quer dizer, nova. O PERC já tinha acabado lá no DJ, agora eu voltei para ele. Mas então eu vou deixar em vista de mesa para mim, tá? E aí a gente passa para o 10, que também é de relatoria da conselheira Edeli. Tainá? Sim, doutora. Você pode interromper a gravação, almoçar e retornar às 14 horas, tá bom? Tá ok. A senhora vai continuar a gravação? Vamos continuar. Aí só para lembrar de pausar agora para poder começar, tá bom? Isso, vamos pausar. Obrigada, doutora.